A paz do Senhor Jesus, irmãos, glória a Deus. Eu tenho uma palavra hoje para vocês que está no livro de Juízes, capítulo 7, do versículo 2 ao versículo 7. É uma palavra bem conhecida, né, irmãos? Uma palavra bem conhecida. E eu estava meditando e o Senhor me deu algo em relação a essa palavra hoje. E eu gostaria de compartilhar com vocês, mas antes eu vou estar procedendo à leitura desse texto, tá, irmãos? Então, Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 2 até o 7. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje duas irmãs entraram em contato comigo. Elas estavam bastante aflitas porque estavam enfrentando uma situação muito difícil, cada uma, né, na sua situação, mas ambas as situações eram bem difíceis. E elas ligaram buscando uma palavra, um conforto para aquilo que elas estavam passando. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, irmãos. Algumas pessoas pensam que os cristãos sofrem de igual forma. Isso não é verdade. Alguns cristãos sofrem muitíssimo mais que outros. E eu estava pensando sobre isso depois de ter conversado com essas duas irmãs. Eu estava pensando, meditando e falei ao Senhor: Pai, algumas pessoas sofrem muito. Algumas pessoas sofrem bem mais do que a maioria das pessoas. E Ele me trouxe à memória essa passagem que eu acabei de ler para vocês, irmãos. Vocês percebem que havia um povo muito grande junto com Gideão. Eles estavam dispostos a ir guerrear contra os medianitas. Contudo, vocês percebem que no meio de todo esse povo havia muitos covardes e medrosos. Sim. Entre o povo de Deus há muitos covardes e medrosos também. O que o Senhor pode fazer com os covardes e com os medrosos? Pouca coisa, irmãos. Pouca coisa.
Por isso mesmo, ele pediu que Gideão dispensasse esses covardes e medrosos para que eles voltassem. E aqui eu vou abrir um parêntese, irmãos. Lógico que quando Deus quer, Ele prepara, capacita e até transforma o medroso em corajoso. Mas não é sobre isso que eu quero estar falando hoje. Eu quero estar falando a respeito de algo que eu já vou chegar no ponto. Então, aí o que aconteceu? Voltaram do povo 22 mil. Restaram 10 mil. Restaram 10 mil do povo. Bom, ele poderia ter ido com esses 10 mil à batalha, mas o Senhor também não quis que ele fizesse isso. O Senhor disse que ainda era muita gente. Ele queria selecionar de uma forma mais criteriosa aqueles com os quais ele iria contar. Aí ele fez com que descessem as águas, tal, e sabemos que ele acabou escolhendo aqueles que demonstraram maior sagacidade em relação às questões de guerra, ou seja, aqueles que não se sujeitavam facilmente aos inimigos, se abaixando, sendo alvo fácil. Aqueles que estavam alertas, aqueles que tomavam a água levando a mão até a boca, né? Atentos, atentos. Ele escolheu esses. Aí eu cheguei no ponto que eu creio que o Senhor quis me mostrar, irmãos. Algumas pessoas são selecionadas para linha de frente dos trabalhos. Essas pessoas, elas têm que estar mais preparadas, elas têm que estar mais atentas, elas têm que saber o que é a prontidão requerida por Deus para aquele que está à frente dos trabalhos. Essas pessoas sofrem, irmãos. Essas pessoas sofrem muito. Essas pessoas são forjadas na fornalha da aflição. Essas pessoas são torcidas, são moídas, irmãos. Essas pessoas sofrem. E essas pessoas alcançam a vitória desde que elas sejam perseverantes. A palavra de Deus, eu separei alguns versículos aqui, irmãos. A palavra de Deus, no capítulo 1 de Tiago, a partir do versículo 2, diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais com a finalidade de que sejam perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vocês veem, irmãos, a perseverança tem a finalidade de que sejamos perfeitos. A prova da fé produz a perseverança. Então, irmãos, se você está sofrendo, bastante, se você está sofrendo muito, você está sendo forjado para a linha de frente. Você é um soldado que vai ser escolhido para a batalha, escolhido assim como foram aqueles 300 para irem com Gideão
a peleja. Você vai ser escolhido, irmão. É por isso que você está sofrendo. É por isso que você sofre tanto. É por isso que, por vezes, você olha ao seu redor e vê que existem pessoas que, por qualquer coisinha, a pessoa desanima. Por qualquer coisinha, a pessoa está murmurando, está reclamando. E aí você pensa, meu Deus, nossa, se essa pessoa soubesse o que eu passo, se essa pessoa soubesse aquilo que eu já suportei e o que eu tenho que suportar, realmente os cristãos não sofrem da mesma forma. Alguns cristãos sofrem muito mais. Esteja preparado, irmão. Esteja preparado, esteja alicerçado em Cristo. Leia, medite na palavra do Senhor. Busque os esclarecimentos que você necessita através do estudo da palavra. Procure orientação com aqueles que têm mais conhecimento, aqueles que já estão há mais tempo na caminhada, aqueles que já triunfaram sobre situações, por vezes, desastrosas, debilitantes. Essas pessoas têm muito a nos ensinar, irmãos, muito. Não é fácil permanecer em pé quando a nossa resistência é testada até o último grau de condições físicas de permanecer em pé. Algumas pessoas são provadas na parte física, como eu acabei de falar, outras na parte emocional, outras enfrentam batalhas espirituais terríveis. Muitas pessoas quase enlouquecem. Tudo isso para ver se a pessoa é aprovada. Aprovada para quê? Para fazer parte da linha de frente. Para ser escolhida pelo comandante, assim como fez Gideão. Foi todo mundo escolhido? Não. Não é todo mundo que é escolhido. Algumas pessoas são escolhidas, outras não. Então, se você está sofrendo, se você realmente está passando por um momento bem difícil, tenha em mente que você pode estar sendo escolhido por Deus. Você está sendo preparado para aquilo que você vai ter que enfrentar. Deus está forjando seu caráter, né? Está fazendo com que você alcance a vestimenta que você precisa, a sua armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça. O escudo da fé. Tudo isso daí, irmão, a gente consegue através dessas provações, através dessas situações que testam a nossa perseverança, provam a nossa fé. A nossa armadura é espiritual. Ela é conquistada dessa forma, irmão. Sabe? Não é como uma armadura humana que você entra numa loja e compra. Não, irmão. Essa nossa armadura é conquistada dessa forma. É através da dor, é através do sofrimento, é através das dificuldades,
do cansaço, das lutas. E essas pessoas vão ficando fortes, cada vez mais fortes. Essas pessoas vão ficando diferentes da maioria. Essas pessoas vão tendo condições de fazer parte da linha de frente. Então é isso, irmãos. É isso que eu queria dizer. Se você está sendo moído, se você está sendo triturado, assim como essas irmãs que conversaram comigo e assim como tantos, saiba, o seu caráter está sendo forjado e você está sendo preparado. Logo, logo, Deus vai colocar você no lugar que Ele destinou para você. E aí você vai perceber que tudo isso serviu para te capacitar, para te preparar e para te manter em pé. Que Deus abençoe vocês.